Paz do Senhor aos irmãos. Aqui Pastor Paulo mais uma vez. Vou tratar aqui um assunto que tem muita controvérsia, né? Pelo que a gente vê nas igrejas de forma geral, e pelo que é feito em cerimônias dentro da igreja, dentro de um culto, ao se expulsar demônio. Então nesse vídeo, que eu quero ver se cabe tudo em um, mas se não der eu vou fazer em 2, talvez 3, para não ficar muito longo. Eu quero falar um pouco sobre como expulsar demônios. Que muita gente pensa que é só dizer o nome de Jesus, outros pensam que é só ter fé, outros pensam que é só jejuar, outros pensam que é só orar, outros pensam que é falar em línguas, outro pensa que é só dizer que o sangue de Jesus tem poder. Então o que a gente vai falar nesse vídeo é usar a Bíblia como eu costumo fazer sempre, né? Ensinar, mas argumentando em cima do que a Bíblia diz, não em cima do que eu acho apenas, ou em cima de uma visão doutrinária de uma denominação. E durante esse vídeo, o que eu vou falar aqui, eu vou contar também algumas experiências minhas, né, nesse tempo de conversão, onde eu passei por alguns ministérios, onde fazia trabalho de libertação e também fora da igreja, muitas experiências onde a gente orou por pessoas e demônios manifestaram, em casa, em passeios. Então vou contar não sei se vai ter uma, duas, talvez 3 experiências aqui que tem a ver com o assunto que eu vou falar aqui. Então vamos ao vídeo, como expulsar demônios. Em Marcos 16, 15, 18, Jesus começa dizendo assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Os demônios falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui o foco é a parte do expulsar demônios. Então Jesus está dizendo que em nome dele, quem cresce e for batizado, esse era um dos sinais, essa autoridade que ia vir sobre aqueles que estivessem crendo e fossem batizados, né? Também existe, claro, nesse contexto aqui não entrou o batismo do Espírito Santo, mas isso é nítido em outros textos, né? Que só tem autoridade quem realmente tem o Espírito Santo, porque só o crer também não vai conseguir expulsar o demônio se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, né? Eu vou usar alguns textos aqui também durante o vídeo para falar sobre isso. Mas aqui também não está dizendo que é só pastor, não está dizendo que é só presbítero, diácono, obreiro, independente do cargo ou da hierarquia que existe na tua igreja. O texto não diz que é quem tem um cargo na igreja, uma função dentro da igreja, mas é para aquele que crê. E em alguns lugares onde eu passei, uma das coisas que me incomodava é quando se levava as pessoas a depender apenas do pastor ou daqueles que tinham alguma função ali dentro da igreja, um obreiro, um diácono, um presbítero, conforme a hierarquia, como falei antes. E não é isso que a Bíblia diz, é para todo aquele que crê. Se você é batizado, se você desceu as águas, crendo em Jesus, se arrependeu, foi cheio do Espírito Santo, você tem autoridade para expulsar demônio, independente se você tem cargo na igreja ou não. Amém? Filipenses 2, do 9 ao 10, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, tudo que tem nome na terra, no céu, na terra, embaixo da terra, se submete ao nome de Jesus. Mas quando? Quando é alguém que tem essa autoridade, quando é alguém que realmente creu, se converteu, se arrependeu, desceu as águas e foi cheio do Espírito Santo. Não é apenas usar o nome, né? Usar o nome, muita gente usa. Outra coisa é ter autoridade quando usa o nome. Atos 19, 13 a 17 fala assim. E aqui é um exemplo claro de que não é só apenas querer usar o nome de Jesus, né, nesse texto. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Muita gente deve ter lembrado daquele filme O Exorcista, que metia muito medo nas pessoas quando assistia. E aquele filme é baseado numa história real. Então eles iam lá exorcizar Satanás, né?
E o exorcismo não funciona apenas usando o nome de Jesus ou apenas usando uma Maria, José, seja o nome de quem eles botar naquela oração. Não vai funcionar apenas porque está ali achando que tem poder porque está usando algum nome ali. Os filhos de Cefas estavam fazendo isso. Eles achavam que era só usar o nome de Jesus. E diz o texto, e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Eles eram filhos de um sacerdote, de alguém que tinha uma função no templo, na igreja na época, né? E eles achavam que viram Paulo fazendo, usando o nome de Jesus, achavam que era só usar o nome de Jesus. E eles foram tentar expulsar o demônio de alguém, 7 homens. Diz assim, respondendo porém o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O Satanás, os demônios, no mundo espiritual, quando eles olham para alguém que está cheio do Espírito Santo, para alguém que serve a Deus de verdade, ele sabe quem é aquela pessoa, porque no mundo espiritual ele vê a parte espiritual que está em nós, que é o Espírito Santo, a armadura do Espírito Santo em nós. Então ele não vê apenas um ser humano comum na terra mais, ele vê alguém que agora tem o selo do Espírito Santo, tem a marca de Deus sobre ele. Então ele sabe quem está na frente dele. Claro que quando a pessoa se descuida, não vigia, e começa a derrapar no caminho, e começa os pecadinhos, pecadão, quando vê, está até o pescoço, de repente acaba adulterando, ou às vezes se corrompendo por alguma coisa na igreja, com dinheiro, mentindo, passando a perna nos irmãos. Se não confessar esses pecados, quando ele for expulsar demônio de alguém, na maioria dos casos o demônio envergonha, joga na cara da pessoa que está fazendo de errado, e daí o negócio é feio. Ele não vai ter autoridade, ele vai balançar, ele vai ficar em dúvida, não vai conseguir expulsar. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se, e todos pôde mais do que eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então eles viram, o povo que estava naquela região ali, que o que Paulo fazia não podia ser comum, porque outros foram fazer da mesma forma, usando o mesmo nome que ele usava, e não funcionou, passaram vergonha. Em 7 apanharam para uma pessoa que estava endemoniado, e Paulo sozinho, quando usava a autoridade do nome, os demônios se submetiam. Então mostravam a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Não é apenas usar o nome de Jesus. Então quem apenas vai querer usar o nome de Jesus de qualquer jeito, sem ter uma vida santa, sem ter uma vida separada, sem estar jejuando, sem estar orando, pode até ser um mercenário, mas se ele se separa de um jeito, e ele jejua, ele ora, ele pode até pregar algumas coisas meio distorcidas na palavra, mas na hora que ele vai enfrentar os demônios, ele crê, ele aprendeu a usar o nome de Jesus, ele foi alguém que já se batizou, já creu, e pode até estar meio desviado, mas no fundo ele crê, no fundo ele sabe o poder que tem aquele nome. E ele se jejua para aqueles cultos que é feito naquele lugar. Chega na hora, quando ele for orar pelos demônios, se ele não tem pecado assim de adultério, coisas graves, o demônio não vai ter o que jogar na cara dele, mesmo que ele pegue alguma coisa meio distorcida na palavra. Então o demônio vai se submeter igual, pela autoridade do nome que está ali, que ele está usando realmente com autoridade, porque ele crê, ele jejua para aquilo, ele ora para aquilo. Amém? Então não brinque com isso achando que é só usar o nome de Jesus. Mateus 17 ao 21. Aqui eu vou falar que a parte que não é só com fé, né? E é com jejum e oração. No 17 a 21 diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte:
passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus está deixando claro que não é apenas com fé também. Tem classes de demônio, hierarquias de demônios, que dependendo da hierarquia, não é só com fé, vai ter que ter uma vida de jejum e oração. Porque o jejum mata meu eu, e o meu eu morto, ele peca menos, ele vai ter menos falha, menos brecha, menos. Então eu vou estar andando em santidade, com mais santidade. Quanto mais santidade eu ando, mais o Espírito Santo se fortalece em mim. Então quando eu vou orar e pregar alguma coisa com essa santidade, mais unção e autoridade eu tenho na hora de fazer aquela ação. Não por mim sozinho, não pela minha carne. Eu vou citar aqui um exemplo de uma mulher que em um ministério que eu estava, e o pastor tinha me incumbido, que é um dos meus pais na fé, de fazer o culto na sexta-feira naquele lugar. E quando eu saí de casa, eu ia buscar eles em casa, aquele pessoal, eles moravam longe da igreja, e eu sentia no meu coração que era para me orar por ela naquele dia. E quando eu peguei ela na casa dela lá, ela não sabia quem que ia fazer o culto, e ela perguntou quem ia fazer. Eu disse: nas sexta-feiras daí antes quando ela perguntou, não perguntei, eu não respondi quem era primeiro, né? Eu disse: mas por que a senhora quer saber quem ia fazer o culto? Ela assim: não, porque eu tô sentindo de pedir para alguém orar por mim hoje, que era o que eu tinha sentido quando saí de casa. E eu disse: não, na sexta-feira o pastor me incumbiu a mim de fazer os cultos, mas fica tranquila, durante o culto eu no meio, no começo, no final, conforme o Santo dirigir, a gente vai estar orando pela senhora, assim, fica tranquila. Não falei pra ela que eu tinha sentido lá na saída de casa. Só que quando chegou na hora, eu acho que perto do finalzinho do culto, chamei ela na frente. Tinha pouca gente, era uma igreja pequena. Coloquei a mão na cabeça dela, e a minha filha estava do lado, e mandei o demônio sair. E ela manifestou a primeira vez, mandei sair, ele foi. Manifestou de novo, mandei a segunda vez sair, ele saiu. Manifestou a terceira, e na terceira ele manifestou falando. Eu não estava entrevistando demônio, que também eu falar nesse vídeo sobre o que eu acho sobre entrevistar demônio. Eu vou usar alguns textos bíblicos para isso também. Ele manifestou dizendo, olhando para mim e rindo: tu não pode comigo. Só que ele não jogou na minha cara se eu estava em adultério, se eu estava em pecado, porque eu não estava. Então ele não tinha como jogar outra coisa na minha cara. Ele só podia tentar lançar uma dúvida em mim. E ele disse: tu não pode comigo. E quando ele disse isso, eu tirei a mão da cabeça dela e comecei a rir. Minha filha do lado ficou meio assustada, assim, olhando pra mim, né, não entendendo o que eu estava fazendo. Eu disse: olha, tu tem razão, eu não posso contigo, mas eu não tô sozinho, e eu não tô mandando tu sair em meu nome. Eu tô te mandando sair em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sai. Na mesma hora, o demônio saiu e não voltou. Ele estava tentando lançar uma dúvida em mim. Se eu fosse um menino na fé, não conhecesse a autoridade do nome de Jesus, não tivesse crendo de verdade, eu tivesse algum pecadinho escondido debaixo do pano, ele ia fazer eu duvidar, e eu não ia ter autoridade para expulsar ele. Ou se eu tivesse algum pecado grave, ele ia me jogar na cara, porque a Bíblia diz que o demônio está ao nosso derredor. Então ele sabe o que a gente faz no nosso dia a dia, e sabe quando tem pecado não confessado. E se ele puder te jogar na cara, ele vai te jogar. E eu na hora eu tirei a mão da cabeça dela e mandei sair apenas com a autoridade do nome, sem mão na cabeça, né? Porque na Bíblia não tem, eu vou falar sobre isso também já na sequência. Não tem dizendo que uma das regras para expulsar demônio é botar a mão na cabeça, nem é com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é pelos nossos pecados, né? Para aquele que crê e se arrepender. Mas para expulsar demônios é com a autoridade do nome. E também vou falar agora sobre o demônio pode manifestar e sair através da adoração. 1 Samuel 16, do 13 ao 17, do 21 ao 23, fala aqui de Davi, né? E que quando Davi, depois vocês podem pausar o vídeo e pegar os textos, abrir a Bíblia aí, sua e ler também. E que quando Davi era chamado para tocar a harpa dele diante de Saul, que Saul estava endemoniado, agora porque Deus tinha rejeitado ele tinha se desviado a um ponto que Deus rejeitou ele, e agora demônios, espíritos malignos vinham atormentar ele. E daí disseram para ele que Davi era alguém que servia a Deus, né? E então ele mandou chamar Davi. Por que Davi era alguém que servia a Deus? Porque ele foi ungido, agora ele também tinha sido ungido. Então o Espírito Santo também estava sobre Davi a partir da hora que ele foi ungido. Deus já tinha escolhido ele, mas
a unção e o Espírito Santo veio sobre ele, que naquele tempo isso era representado através da unção do óleo, que os profetas iam até aqueles que eram escolhidos, e esses eram cheios, né? Cheios não eram, o Espírito Santo vinha sobre eles, cheios é no Novo Testamento, né? Que o Espírito Santo vem para dentro de nós. Então, quando Davi chegava ali para tocar a harpa, ele não era apenas o Davi tocando, o Espírito Santo estava ali. Então, quando o Davi adorava a Deus tocando a harpa, os demônios que estavam ali em Saul não resistiam àquela adoração sincera, porque era alguém temente a Deus, era alguém onde o Espírito Santo estava. Então, o demônio não fica muito tempo onde tem alguém adorando a Deus e o Espírito Santo está ali. Amém? Então, eu já vi e já presenciei também pessoas manifestar em culto na hora da adoração. Cair manifestado. Começa uma adoração lá, um hino tocar, ou alguém cantando ali para Deus, e como é uma adoração sincera, um hino que realmente foi inspirado a Deus, o demônio não resiste e manifesta. Eu já presenciei isso. Aqui, né, sem imposição de mãos, como citei antes, né, aqui Atos 16, 17, 18 é só uma das passagens, porque se você for ler na Bíblia tem muitas passagens onde Jesus e os apóstolos expulsavam o demônio, e não diz que eles colocavam a mão sobre a pessoa que estava um demônio. Eles tocavam nas pessoas geralmente quando era para cura, quando era alguém que estava enfermo, cego, alguma coisa nesse sentido, né, uma enfermidade. Daí geralmente eles tocavam, colocavam a mão, mas quando era demônio era dado a ordem em nome de Jesus para sair. A 16, 17 a 18 diz assim: e esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então o apóstolo aqui não está dizendo que o Paulo foi lá e botou a mão na cabeça daquela mulher para que o demônio saísse. Ele deu uma ordem em nome de Jesus e na mesma hora o demônio saiu. Porque o demônio sabia quem era Paulo e sabia quem era Jesus. Então bastava usar o nome que ele sabia que tinha autoridade e que ele queria, né? Não precisava fazer muita força para que isso acontecesse. Resistindo ao diabo, eu vou falar de uma outra experiência, onde eu fui na casa de um familiar, me chamaram para orar. Eu já sabia que tinha demônio lá, e falei com a minha família, falei com a minha esposa e minha filha na época, minha filha era solteira na época ainda, para elas ficar orando enquanto nós ia lá, eu e um outro irmão e um sobrinho. E chegando lá, comecei a orar naqueles que estavam em casa, e esse que manifestou feio ficou meio ruim na primeira oração, ficou agoniado dentro de casa enquanto eu orava nos outros. E depois, quando eu fui orar nele, ele disse assim, que se é para pegar neles, pega em mim. O que o diabo colocou na mente dele? Que se fosse para ele, não ia tocar nos filhos, na outras pessoas que estavam na casa. Era um engano de Satanás para ele. E ele chamou o demônio para ele. Quando eu orei, ele manifestou, e daí não saía, porque ele chamou. Ele pediu para o demônio vir naquela hora, para ele. E daí a única coisa que me restou foi ficar ali resistindo, usando a palavra, confrontando ele na palavra, ele manifestado. Só que ele não ficou manifestado virado o olho para trás, como aconteceu. Eu já passei por essa experiência também, de a pessoa virar o olho para trás, mudar a força, mudar a voz, ficar se contorcendo que nem um bicho no chão. Eu já passei por vários tipos de experiência nesse sentido. Mas nele não, ele ficou conversando, parecia até que estava conversando normal, só que o olho dele, o olhar dele, no olho dele eu via o ódio de Satanás nele por mim, na hora. E só que quem estava perto, que não discerne isso, pensava que era ele falando. Eu disse: se é ele falando, tu pode sair do sofá, que ele estava no sofá na hora. Mas se não é ele falando, tu não é maior que Deus, tu não vai poder sair daí enquanto tu não ir embora. Quando ele ia tentar sair do sofá, ele não conseguia. E eu não estava segurando ele, ninguém estava tocando nele. Quando ele ia tentar sair do sofá para se levantar, ele não conseguia. Daí ele disfarçava, ele ficava enrolando. Daí ele começou a me confrontar na palavra. Ele disse: para muita gente, isso aí que tu tem na mão é só um livro, né? Mas tu crê nesse livro aí, né? Para ti isso aí é a palavra de Deus, né? Isso aqui para mim é a palavra de Deus. Respondi para ele pela palavra. E daí ele começou a me ameaçar. Ele disse: tu estás aqui, mas a tua família está lá. Estava a distância de uns 10 para 12 quilômetros da onde eu estava, a minha família. E ele me ameaçando, ele disse: tu estás aqui, mas a tua família está lá, eu vou lá pegar a tua família.
Eu disse: o mesmo Deus que me guarda aqui também guarda a minha família lá, porque a palavra de Deus diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Daí quando eu dizia assim, ele ficava, fazia aquele olhar de ódio, assim, que se ele pudesse me pular, ele me pulava, fechava o olho, trancava a boca, deitava no sofá, fingia que estava dormindo um pouco, daqui a pouco ele abria o olho de novo, começava a falar, mas sempre falando de um jeito assim que parecia a pessoa falando, só que a voz um pouquinho mais assim engrossada, não era a voz 100% normal dele, mas eu percebia. Daí eu comecei a dizer: ó, nem que eu tenha que amanhecer aqui, enquanto tu não sair daqui, eu não saio. Se precisar amanhecer, eu amanheço. Daí isso já eram as 11 e pouca da noite. Meu outro irmão foi na rua avisar a mulher que ia tardar. Eu não vi quando ele fez isso, eu tava de costas pra ele. E de repente o que tava no sofá levantou assim: ó, vou no banheiro. Eu disse: se é ele falando, pode sair, se pode ir no banheiro, senão tu não é maior que Deus. Mas só que eu olhei pro rosto dele, eu vi que o rosto dele clareou, ficou sereno. Eu disse: acho que é aquele mesmo, né? Às vezes o diabo pode enganar, né? Daí ele disse: não, se tu é maior que Deus, sai, senão tu fica aí. Se for ele falando, se pode levantar, senão tu não é maior que Deus. Daí ele levantou normal, foi rindo no banheiro, foi pra mesa que a esposa dele tinha botado um cafezão ali pra nós. E daí eu disse pra ele assim, ó, na frente de todo mundo, olhando na frente a frente com ele, de um lado da mesa do outro, eu disse: agora tu confessa que Jesus é o Senhor. Porque enquanto ele estava manifestado, eu dizia pra ele: confessa que Jesus é o Senhor. E ele trancava a boca e não falava. Porque isso está lá em 1 João 4, né? Que aquele que tem o espírito do anticristo não consegue confessar que Jesus é o Senhor, nem consegue dizer também que Jesus veio em carne nesse mundo. Ele só vai conseguir dizer que Jesus veio em espírito. Então todo aquele que tiver demônio ou tiver manifestado, ele não vai dizer nenhuma dessas duas coisas. E naquele dia eu usei isso. E daí ele olhou pra mim assim: não, isso aí eu falo brincando. Jesus é o Senhor. Por que eu não vou conseguir falar isso? Tá aí, o que tu lembra da hora que nós chegamos aqui até agora? Que nós chegamos, era 7 e pouca da noite mais ou menos. E aquela hora já era quase meia-noite. Ele disse: lembrar do que eu tava dormindo até agora, vocês estão doidos? Eu disse: tá, tu não lembra de nada? Mas eu falando isso, eu sabia, né, que ele não ia lembrar. Mas para aqueles que estavam ali que duvidavam, né, mulher e alguns filhos dele, eles ficaram tudo olhando arregalado. Eu disse: tá, o que tu lembra? Eu lembro quando tu começou a orar. Eu me lembro que tu veio aqui, chegou aqui, daí foi orar, começou a orar. Mas eu me lembro que tu não estava orando sozinho. Eu ouvi a voz de duas mulheres orando contigo. Eu disse: eu sei quem é as duas mulheres. A minha filha e a minha mulher ficaram orando quando eu saí de casa para vir aqui. Porque no mundo espiritual o demônio ouve a oração. Você pode estar na tua cidade e estar orando por alguém do outro lado do país. Pode ser por telefone, pode ser por um rádio. Naquela hora o demônio ouve. Se você estiver em cima de um monte, intercedendo por alguém, sem usar telefone, nem um meio de comunicação, lá onde o demônio está, naquele lugar ele ouve. No mundo espiritual não tem distância. Amém? Então eu tive que resistir aquele dia. E daí quando eu vim embora com meu irmão disse assim: que hora que ele melhorou? Porque eu estava lá na garagem e eu senti quando passou algo muito ruim por mim na garagem, que eu arrepiei de cima e embaixo. Eu senti passar do meu lado. E quando eu entrei para dentro de casa ele estava melhor. Eu disse: foi aquela hora mesmo. Ele saiu de lá dentro e passou pelo meu irmão lá na garagem. Então não brinque com isso, né? Existem demônios e tem a forma certa de fazer isso. Há várias situações, várias coisas que podem acontecer em uma experiência dessa. Então eu vou passar algumas coisas para você aqui. Esse vídeo aqui eu vou dar um pause nele agora para não ficar muito longo, já está indo para 20 e alguns minutos. E daí eu vou continuar no texto, com os textos seguintes, né, ainda sobre como resistir ao diabo e tal. Eu vou falar sobre entrevistar o demônio, que a Bíblia diz sobre isso. Vou falar sobre a verdadeira libertação, se a libertação é quando manda o demônio embora, o que acontece. E aqui alguns versículos onde fala sobre repreender demônios. Então vou dar um pause aqui e nos vemos no próximo vídeo na sequência. Amém?